Olá pessoal do quinto ano, voltando com a proclamação da República em História. Vamos hoje estudar algumas revoltas que teve nessa proclamação, que melhorou a vida da população, que tinha um poder aquisitivo. Aquelas pessoas mais humildes, não melhorou muita coisa não. Houve muitas revoltas para que fosse eleito o nosso poder hoje, né? Para que as pessoas tivessem o direito de muitas coisas. Antigamente não se tinha. Então, uma das primeiras revoltas foi a revolta armada, aonde uma pessoa de um poder menor foi eleita, que foi Deodoro da Fonseca. Ele foi eleito, mas devido não ter apoio dos políticos e dos militares, esse tempo político dele foi muito pouco, só durou um mês. Ele teve que renunciar porque não aguentou a pressão que os políticos e os militares faziam com ele, né? Então foi eleito o segundo presidente, que foi Floriano Peixoto. Mas assim, essa revolta aconteceu também. Floriano já teve um certo apoio dos políticos e dos militares, mas a população não aceitava de jeito nenhum, porque eles queriam também poder mandar no nosso país, porque eles também queriam dizer o que estava certo e o que estava errado. Eles queriam uma legalidade aberta, onde todos tivessem o direito de expor o que sentia. Aí houve uma segunda revolta, que foi a revolta federalista. Essas pessoas de um poder menor, né, os mais pobres, os mais humildes, os federalistas, entraram em debate com os republicanos. Os republicanos eram as pessoas do governo, né? Então eles entraram em revolta com os republicanos, o federalista entrou em conflito com os republicanos, mas também não conseguiram, porque a voz dele antigamente era a voz menor. O povo de menor poder aquisitivo, os mais humildes, não tinham vez naquela época. Então, os políticos e os militares naquela época tinham vez. E esses militares, além do mais, todos os jovens homens tinham que servir ao militarismo, tinham que ser do exército, né? Aí gerou a Terceira Guerra, a Guerra de Canudos, aonde esse movimento foi um sócio religioso. Algumas pessoas de uma cidade menor, Canudos na Bahia, tinham um líder super popular, era Antônio Conselheiro. Ele aconselhava as pessoas de lá a plantar, a colher, a sobreviver das suas próprias habilidades, mas eles não tinham apoio do governo, e a igreja naquela época era um governo, era quem mandava também. Então assim, a igreja, a religião e o governo não queria que aquela cidade pequena, aquela província pequena se desmembrasse. Eles também queriam mandar. A Guerra dos Canudos também foi por água abaixo. Aí fomos para a revolta da vacina. Que revolta é essa? Era só ir lá no posto de saúde se vacinar, mas antigamente não tinha posto de saúde, então a gente não podia se vacinar, né? Então a revolta da vacina foi o seguinte: as pessoas mais humildes que moravam no centro da cidade tiveram que deixar suas casas, saíram de suas casas para haver uma modernização dentro do centro, né? Foi aonde foram criadas medidas para expandir o centro, para melhorar, modernizar o centro, uma infraestrutura melhor que eles queriam, né? Tiraram eles de lá, e nessa época tinha uma doença muito contagiosa que se chamava varíola. E as pessoas estudando, conseguiram uma vacina para essa doença. Mas as pessoas que saíram do centro, que foram morar longe de lá, naquela época, em lugares mais afastados da cidade, se revoltaram e disseram que não ia tomar vacina. Que não ia tomar vacina e que se contaminasse, quem contaminasse, e ficava por isso. Eles não tomaram a vacina. Essa revolta aconteceu por causa disso. Porque eles não tinham nem lugar para morar, jogaram ele em qualquer canto. Então eles se revoltaram: vou passar a doença adiante.
desde que eles também sofreram, né? Porque eles também tiveram as doenças, muita gente morreu naquela época e foi isso. Agora mais uma revolta, a revolta da chibata. Será que foi a revolta dos escravos, hein? Porque os pobres, não, quando faziam alguma coisa de errado, ela com a chibatada, né? Como a gente estudou muito isso. Mas não, essa revolta da chibata envolvia marinheiros. Os marinheiros tinham péssimas condições de trabalho, péssimas condições de salário. Então eles criaram essa revolta para ter um êxito em relação a esses salários, a esse trabalho, trabalhar menos, né, ganhar um pouco mais. Mas o governo, mais uma vez o governo, insatisfeito com essa revolta deles, decidiu que quem não quisesse trabalhar, quem não quisesse o salário que estava recebendo, ia receber alguns castigos. E esses castigos foram castigos muito violentos, foram castigos de chibatadas, foram castigos físicos, que levaram até alguns à morte, né? E também temos o movimento tenentista. Esse movimento também foi uma força armada nossa, foi os jovens do exército, porque estavam insatisfeitos com essa política. Eles queriam que todos, de uma igualdade social só, todos somos iguais, todos respondessem por um processo que fizesse. Caso alguém roubasse, iria ser preso, independente dele ser rico, dele ser pobre, ele iria ser preso. Eles defendiam isso, esses jovens do exército, queriam que todos tivessem o mesmo direito. Mas, como nós sabemos, ainda hoje existe um pouco escondido isso também, o governo, por sua vez, também não deixou que isso acontecesse. As pessoas que tinham um poder aquisitivo um pouco maior não respondiam pelos seus erros, pelos seus atos, entendeu? Se escondia por trás do dinheiro, que naquela época, né, eles falavam muito sobre isso. Ainda hoje nós temos alguns casos aí, como vocês podem assistir nos jornais, né, de quem tem um pouco mais de dinheiro talvez não pague por tudo que faça. Então era isso que eles defendiam, eles queriam direitos iguais, eles queriam defender a modernização e a moralização das ações dos estados para esses cumprimentos de lei, para que todo mundo cumprisse essa lei, certo? Então vamos ler, voltar ao livro, fazer uma nova leitura, buscar alguns conhecimentos a mais, não só o livro, você já tem idade suficiente para buscar um pouco mais desse conteúdo fora do livro. Não vamos só rotular o livro, vocês podem ler. Caso não consigam entender, venham a nos perguntar, ou também vocês podem fazer alguns acessos na internet, vocês podem procurar um pouco mais sobre isso e responder às atividades, certo? Até mais!